Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre a nova meta definida pelo Ronaldo de sócios torcedores até o final dessa temporada, com o Cruzeiro subindo para a Série A, e quanto que isso poderia render, né, para a Raposa, e o tanto que seria importante já visando o próximo ano. Quero falar com vocês também sobre o jogo de hoje diante o Criciúma, onde tem no caso uma marca bem interessante que o Cruzeiro pode alcançar em relação a uma sequência de vitórias que eu quero trazer aqui para vocês. Quero falar também sobre o Jean Carlos e uma treta entre ele e o Zé Ivaldo na última partida entre Cruzeiro e Náutico, onde o zagueiro do Cruzeiro falou um pouco aí sobre esse caso, o meia que, no caso, muitos torcedores pedem, né, a sua conotação por parte da Raposa. E para terminar aqui com vocês, sobre o atacante Gabriel Silva, que algumas semanas atrás tinha sido especulado no Cruzeiro, né, de acordo com o Nicola e o portal do Yahoo. O Cruzeiro procurou o Palmeiras para saber as condições. Será que poderia ser viável pensar no atacante aqui na toca da Raposa? Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no meu vídeo de hoje de manhã. Caso você não tenha assistido, recomendo lá dar uma olhada. O primeiro vai para o Cristiano Borges, que foi o primeiro a comentar. Tá sempre aqui também acompanhando meus vídeos. Um salve, Cristiano. E o segundo é para o Lício, ele que é lá de Betim, Minas Gerais. Muito obrigado, Lício. Um salve para você. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que eu ainda vou postar um para vocês às 7h15, tá? Aqui no canal. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas só antes de dar uma sequência aqui para as notícias, tem um recado super importante para vocês, que é a respeito da Sportbet Brasil, que está com uma super promoção para esse jogo aí lá na Sportbet, para o jogo entre Criciúma e Cruzeiro, onde, por exemplo, uma vitória do Cruzeiro hoje pagando R$ 2,52, uma cotação aí bem interessante, o empate também R$ 2,97. Tá, eu deixei aqui aparecendo para vocês. Além também tem outro jogo na Série B, Tombense e Bahia, uma vitória do Tombense dentro de casa, R$ 4,70, uma vitória do Bahia fora R$ 1,98. Eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição desse vídeo para você fazer suas apostas lá na Sportbet BR, onde assim, é só utilizar esse link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, ou no QR Code, inclusive para você fazer suas apostas, né, nessa final da Champions League. Tá tudo aqui aparecendo para vocês na tela final. Bom, quero começar falando sobre esse duelo de hoje diante do Criciúma, onde assim, a Raposa pode igualar a marca do Corinthians na última edição da equipe paulista na Série B, justamente por conta de sequência de vitória, né? A Raposa que está aí numa sequência absurda de 5 vitórias consecutivas só no Campeonato Brasileiro. Isso é um feito aí que pode se igualar ao Corinthians se a Raposa vencer o Criciúma hoje, chegando a 6 vitórias consecutivas nesse primeiro turno, né, da Série B. No segundo turno teve alguns times que chegou perto, inclusive maior do que esses 6 jogos consecutivos. Porém, no primeiro turno poderia igualar esse recorde do Corinthians lá na temporada de 2008, quando o Mano Menezes era o técnico da equipe, que no caso foi campeão da Série B naquela temporada. Enfim, igual eu falei para vocês, nenhum time venceu tantas partidas consecutivas nesse primeiro terço do Campeonato Brasileiro da Série B. Então o Cruzeiro vencendo hoje, além da importância, né, de conseguir mais 3 pontos, jogo fora de casa, o Criciúma que não é um adversário fácil, e assim, ainda tendo essa possibilidade de quebrar alguns recordes e se manter bem tranquilo na liderança e também se isolar, né, em relação aos outros times que estão fora do G4. Nessa sexta-feira, às 9h30, o Cruzeiro entra em campo. Inclusive eu já trouxe para vocês no vídeo de hoje mais cedo a provável escalação para essa partida, que deve ter algumas novidades. Jogo válido pela 9ª rodada da Série B, e o Cruzeiro pode chegar aí, no caso, a 6 vitórias consecutivas, que seria um feito muito interessante, né, do time até aqui. Lembrando que se vencer hoje também vai chegar a 7 jogos consecutivos de vitória, contando com aquele contra o Remo na Copa do Brasil, e seria a maior sequência que o Cruzeiro defenderia, né, de uma sequência de vitórias em cenário nacional atualmente, porque é o único time que venceu os últimos 6 jogos, continua sendo o Cruzeiro, e se vencer essa partida vai continuar mantendo essa marca para as próximas rodadas. Bom, quero falar com vocês sobre o Ronaldo e o programa de sócios torcedores da Raposa, onde assim, o fenômeno que depois de ter passado essa marca de 50 mil sócios torcedores, né, ele já tinha colocado a meta há 2 semanas para alcançar agora a marca de 100 mil sócios torcedores. O Cruzeiro que hoje está com 55 mil aproximadamente, já é um número bem interessante, né, um crescimento aí de mais de 45 mil desde quando o Ronaldo comprou o clube, e agora a expectativa do fenômeno é de chegar a esse número de 100 mil sócios até o final da temporada, com o Cruzeiro conseguindo o acesso para a Série A, que realmente vai ser muito importante. Esse dinheiro essa quantia que vai render ao Cruzeiro aproximadamente 45 a 50 milhões de reais,
fazendo um cálculo básico, até por conta do diretor financeiro da Raposa e do Pedro Martins, já ter afirmado que algo próximo de 50 mil sócios torcedores renderia próximo de 25 milhões de reais ao Cruzeiro. Então, se dobrar isso aí, também chegaria a 100 mil sócios, rendendo próximo de 50 milhões de reais, talvez um pouco menos, enfim, mas já é uma grana bem interessante, quase 4 milhões de reais por mês, a mais em folha salarial que o Cruzeiro poderia ter, né, no caso para a temporada que vem. Aí você pensa, né, 4 milhões só garantido de sócio torcedor, tem no caso ainda a receita de patrocinadores que vai ter ano que vem, receita de televisão, bilheteria também, que o Cruzeiro tem um potencial gigantesco nisso. Eu acho que ano que vem o Cruzeiro subindo para a Série A, sem fazer muita loucura, poderia ter uma folha tranquilamente na casa dos 6 milhões e meio, 7 milhões e meio de reais, sem muito sufoco. Hoje o Cruzeiro na Série B tem o vencimento somente com os atletas, tirando os gastos ali com outros jogadores que já deixaram o clube, um pouco menor do que 3 milhões de reais, algo próximo de 2 milhões e 600, 2 milhões e 800, enfim, vamos ter uma atualização em breve sobre esse caso. E você, o que acha assim sobre esse projeto aí do Ronaldo de chegar a 100 mil sócios torcedores? Eu já tinha falado para vocês que eu acreditava bastante que o Cruzeiro poderia, justamente por conta do apoio da sua torcida, chegar a esse número bem próximo de 100 mil no final da temporada, e é a meta agora do Ronaldo, que lembrando, em 2021 o Cruzeiro registrou um dos seus piores anos em relação a números de sócios torcedores, mas em 2022 a expectativa é de bater recorde, né? Inclusive mais do que naquele ano de 2018, 2019 e 2017, que tinha algo próximo, superior a 65, 60 mil sócios torcedores. A Raposa, que quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, né, o Cruzeiro tinha apenas 10 mil sócios torcedores em dezembro do ano passado. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Zé Ivaldo e também no caso do Jean Carlos, onde teve um episódio engraçado nessa última semana, onde o Zé Ivaldo, que foi, no caso no programa lá do Samuel Venâncio, aqui no seu canal no YouTube, entrevistado e falou um pouco assim sobre essa sequência de jogos do Cruzeiro, ressaltando o jogo contra o Náutico na Série B, que o Cruzeiro conseguiu uma vitória por 1-0 lá na capital pernambucana, e falou um pouco sobre essa partida e o lance envolvendo o Jean Carlos, onde ele acabou ficando muito bravo e deu uma provocada no jogador da equipe do Náutico, que é o camisa 10, que estava dando muito trabalho, né, no caso para o defensor do Cruzeiro, e ele não gostou absolutamente nada disso, justamente por conta de uma chegada forte no camisa 10 da equipe, que eu vou deixar aqui um pequeno trecho do áudio aparecendo para vocês. Enfim, enfim, ó. Pra não usar. Ah, verdade. O Jean Carlos, que é no caso um alvo do Cruzeiro, desde 2020 ele é especulado, teve no caso procura também por parte da Raposa, mas nunca com proposta oficial ou algo nesse sentido. Já falo aqui para vocês que ele poderia ser uma boa opção para ser o camisa 10 do Cruzeiro, e não é de hoje, é um atleta que realmente vive uma fase muito boa pelo Náutico. Em relação a números, se você for olhar, ano passado ele estava melhor, né? 30 anos de idade, nesse ano tem 25 partidas, 5 gols e 2 assistências, porém se você for olhar o desempenho dele, no caso pelo participações, né, em ritmo de jogo, contra o Cruzeiro mesmo que ele jogou foi brincadeira. Acho que realmente, se não fosse pela boa defesa ali do Rafael Cabral, a zaga do Cruzeiro também bem postada, era para ter feito pelo menos uns 2 gols de cobrança de falta, algumas oportunidades que ele mesmo criou. Então um jogador muito bom, vive uma fase excelente nesses últimos 3 anos aí pelo Náutico. Eu diria que é a melhor disparada da sua carreira. Ano passado mesmo, 45 partidas, com 13 gols e 12 assistências, então tem uma participação superior a 1 gol ou assistência a cada 2 partidas, um número excelente nas últimas 2 temporadas. Então, na minha opinião, poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do jogador, que eu já trouxe também um vídeo aqui no canal, só você clicar aqui e nos últimos vídeos que tem o Jean Carlos na capa, onde eu falo sobre o valor, né, que o Náutico gostaria para a liberação do jogador. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre um atacante do Palmeiras que foi especulado aqui no Cruzeiro, no caso confirmado pelo Yahoo e também pelo canal do Nicola, no caso no último dia 15 de maio, onde o Cruzeiro realmente procurou o Gabriel Silva, atacante do Palmeiras de apenas 20 anos de idade, centroavante que no caso tem feito uma excelente campanha pelo time de base, porém no principal não tem sido aproveitado. Não sabemos se o Cruzeiro procurou ele depois da janela de transferências, pensando na negociação para o meio da temporada, ou naquele início, quando ainda estava procurando um centroavante, né? No caso, ou o Rafael Silva ou o Luvanor, naquela época que eles foram contratados. Então não sabemos exato qual foi o momento. Porém, o Cruzeiro ainda busca no mercado um atacante. Não sabemos se vai ser um cara central ou uma opção de ponta. Porém, se for um cara central, o Gabriel Silva acho que poderia, né, ser um atacante aí para jogar um pouco mais centralizado. Ele que pelo Palmeiras nesse ano apenas uma partida no principal, tem sido pouquíssimo aproveitado pelo Abel Ferreira. Pelo time de base na Copa São Paulo, 9 partidas, 5 gols e 3 assistências. Ano passado no time principal também
9 jogos, 2 gols marcados. Em 2020, quando ele tinha apenas 18 anos de idade, pelo time principal, já tinha feito também 18 partidas com uma assistência. Em 2021, na equipe de base, no sub-20 do Palmeiras, 25 gols em 29 partidas, além de 6 assistências. Então é um número bem interessante do Gabriel Silva. A grande questão é que o Cruzeiro possivelmente deve ter procurado o jogador para ter um empréstimo e quem sabe uma opção de compra, porém não é nada barato tirar ele, no caso do Palmeiras, que tem, no caso, recebido algumas propostas e que tem grande chance dele sair no meio dessa janela de transferências que reabre no dia 18 de julho, né? E os times agora que começaram a temporada europeia devem ir atrás do atacante, inclusive o Burnley, lá da Inglaterra, que é um dos interessados no jogador, ofereceu algo próximo de 18 a 20 milhões de reais ao Palmeiras pelo atacante, que não aceitou a proposta, considerou baixo, então o Cruzeiro não teria condições de comprar o jogador. E aí pensar que o Palmeiras poderia emprestar ele e tudo mais, eu já ficaria um pouco receoso, até porque vai que ele é emprestado e não tem muita sequência por aqui. Então não seria interessante para o Palmeiras, apesar de não estar sendo muito aproveitado lá na equipe principal. E você, o que acha a respeito do Gabriel Silva? Já viu algumas partidas dele? Lembra das últimas boas aparições do atacante com a camisa do Palmeiras pela Copa São Paulo? Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Aqui na tela final, como eu havia prometido para vocês, esse vídeo aqui de hoje mais cedo, onde eu falo sobre um novo patrocinador que vai chegar no Cruzeiro. No caso, vai chegar ou vai ter uma renovação no próximo mês de julho. Vai lá dar uma olhada para você entender essa história e também os valores. Além também desse outro vídeo aqui, onde eu falo sobre a renovação de contrato do Daniel Júnior, qual que é o salário aproximado dele e também uma opção de meio campista que poderia ser uma boa opção aí de camisa 10 para o clube. Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o nosso canal de cortes. Clica lá, se inscreve e o link da Sportbet BR, que está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!